essa vida agitada que a gente leva, uma das coisas muito recomendadas pelos médicos é que você tem que dormir bem. E para dormir bem, você tem que estar confortável. Que tal você conhecer a linha de pijamas Tina Baby? Tem pijamas para a família toda. Olha, gente, tem também os chinelos, esses chinelos divertidos dos Emotions, são confortáveis, são maravilhosos. E olha, Tina Baby confecciona pijamas para a família toda, hein? Olha só, vocês estão vendo algumas das peças produzidas pela Tina Baby, todas feitas com malhas 100% algodão, estampas modernas, confortáveis e com modelos de verão, né, com malha mais fininha, e para o inverno com uma malha mais quentinha, mais aflanelada, deliciosa. E a Tina Baby também possui chinelos exclusivos para você relaxar os seus pés nos lindos e confortáveis modelos. Visite o site tinababy.com.br ou solicite informações pelo e-mail contato@tinababy.com.br. Ou, se preferir, você pode ligar para 0 operadora 11 4818 9264. Vou repetir o telefone: 0 operadora 11 4818 9264. Tina Baby. Esses dias eu até comentei que eu queria pijamas para mim, para as minhas netinhas, tudo igualzinho. Pois bem, a Tina Baby tem para a família inteira. Já tô querendo colocar marido e filho, todo mundo igual. E isso é que é legal, né? Você poder dar esse abraço com o pijama, a camisolinha, o jeito que você quiser. Isso ajuda você a dormir muito bem. Pense nisso com carinho e procure tinababy.com.br. Olha o charme, gente. Vai dormir bonito, vai dormir bonita. É isso aí, olha que charme. E por falar em bonito e bonita, nós aqui no Arte Brasil trazemos os artesanatos mais bonitos para você fazer. Essa corujinha charmosa, com estas frutas, né, as abóboras aqui. Gente, tá um charme, fala a verdade. Eu falei frutas, não, são abóboras. E é fruto da terra. Já tô me consertando aqui. Tudo bem, Ataíde? Tudo bom, Rita? Menino, eu gostei demais da tua técnica, achei um charme. Obrigado. É mais do que o pet appliqué? É mais. Eu, às vezes, acabo misturando mais técnica ainda. Além de misturar o pet appliqué, eu misturo o patchwork e o quilt ainda junto. Porque, às vezes, as pessoas acham que descaracteriza um pouco a técnica, você misturar muita coisa. Não, pelo contrário, se você souber misturar, valoriza. Uma valoriza a outra. Enriquece. Isso, enriquece. Bem isso. Bom, hoje nós vamos aprender essa corujinha. Sim, a gente vai aprender ela. Eu vou dar muita dica, vamos aproveitar bem o tempo para falar bastante sobre dicas de caseado, cor de linha, dicas da pintura, que é o essencial. Então, Que é o que dá esse volume, essa realidade aí para essa perspectiva, né? Sim, bem isso. E a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, ó, o passo a passo ele é bem simples, eu tenho bem pouco passo em cima da mesa, bem tranquilo. Primeira coisa, se a gente observar na peça pronta, a coruja está sobre o barrado. O barrado não está abaixo dela, ela está sobre o barrado. Então, pra gente confeccionar essa peça, o barrado já tem que estar pronto. Como eu faço o barrado? Isso, eu vou esperar eles abrirem. Você está falando que a coruja está sobre o barrado, Isso. aí eles vão mostrar agora como que foi feita essa aplicação. As abóboras estão sobre o barrado. Sobre o barrado, ok. Tá bom? Como que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai cortar aqui uma faixa. Ó. A gente vai cortar aqui uma faixa de 50 por 11. E vai dobrar mais ou menos de meio centímetro a 1 centímetro. Aqui eu fui dobrando no olho mesmo, eu não medi, eu fui dobrando um pouquinho, passava ferro, fui dobrando um pouquinho, passando ferro. Eu preciso disso aqui porque essa parte de cima, se sobra alguma sem ter aplicação, não desfia. Entendi. Então isso aqui é um acabamento. Então já a gente vai fazer isso. Fiz isso com a faixa, eu vou revirar isso aqui no avesso só para mostrar o que a gente faz. Ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar aqui. Ó, a gente posiciona da seguinte maneira. A gente coloca o direito do tecido sobre o avesso do pano de copa. Porque se a gente observar o pano de copa, ele tem avesso e direito. Ó. O direito dele tem uma trama, lembra um jeans, esse tecido. E o avesso dele é mais trançado normal. É bem visível. A gente então coloca como? O direito sobre o avesso. Vai passar uma costura aqui embaixo, ó, a um pezinho de máquina aqui e um pezinho de máquina nas laterais. Dá um pique nos cantos, para que quando revire ele, ó, pro direito, ele já vai ficar acabado.
Ai, olha que legal. E aqui sobra o espaço onde eu vou fazer a minha bainha, ó. Esse aqui eu vou lá pra máquina, dobro ele uma vez, ó, dobro uma vez, e dobro ele mais uma vez. Vamos só virar mais um pouquinho, assim, ó, porque aí a sua mão tava na frente, aí. Ó. Pra bainha, dobra aqui uma vez. Se quiser dobrar essa vez aqui, ó, e tirar um fio só pra ter uma orientação pra dobrar, é legal também. Ó, dobrou uma vez, dobra a segunda vez. Uma dica que eu vou dar é o seguinte. Essa ponta aqui, se eu deixar ela assim, conforme vai lavando, ela vai desfiando. Então, Rita, faz isso aqui, ó. Dobra a pontinha, deixa eu só pôr a mão aqui, ó. Dobra a pontinha e joga lá dentro. E aí, passa a costura em cima. Aí não desfia mais. Não desfia mais. Não desfia mais, tá bom? Feito isso, vai partir para a aplicação. Para a aplicação, eu não vou me ater muito ao processo da aplicação, porque é aquela coisa que a gente já viu muito. Tira o risco no termocolante ao contrário, para que quando a gente vai aplicar ele saia da maneira correta. Tem que tirar ele espelhado. Tira ele no termocolante, coloca ele no tecido, nos tecidos que a pessoa vai escolher e tal, ó. E vai recortar todas as pecinhas do risco. Vai desmontar o risco. Vai pegar o risco que tem e vai desmontar ele todo. Aí, se orientando pelo risco, vai montar essas pecinhas sobre o barrado. E ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Deixa eu pôr aqui embaixo. Ele fica dessa maneira, ó. A hora que eu te falei do acabamento, deixa eu só levantar um pouquinho, ó. Ele fica dessa maneira aqui, ó. Se puder trazer bem próximo, ó. Aqui ele fica costurado e já fica acabado. Tanto desse lado quanto desse lado aqui, ó. Ó, dos dois lados. Ele já fica acabado, não tem perigo de desfiar. Fez isso. Eu caseio geralmente com linha marrom. Tem um porquê casear com linha marrom. Aqui é o seguinte. A linha marrom, ela é uma cor neutra. Ela é uma cor que, além de ser neutra, ela neutraliza outras. E ela combina com... Um barrado. Mas eu caseio praticamente... Isso é um segredo, não? Não, eu caseio praticamente quase tudo com marrom. Porque o que acontece, Rita? O marrom é assim, se você, vamos supor, uma abóbora dessa aqui tá num tom de amarelo que tá se destacando demais. Ele tá chamando mais atenção que o desenho como um todo. Quando você caseia com marrom, ele neutraliza aquilo, ele faz aquilo casar com todo o restante do trabalho. Então, ele harmoniza. Harmoniza. Se a gente já caseia com uma linha preta, vai destacar muito o caseado. Você vai olhar pra peça, só o caseado vai aparecer. Então, se fizer branco, vai sumir. Branco vai sumir. A opção ou é com o marrom ou com a cor da aplicação. Amarelo, caseia com amarelo, verde, caseia com verde e assim por diante. Mas uma dica que eu dou, como eu caseio a máquina e você vai ficar trocando de linha toda hora, nossa, não vai tirar muito a função da máquina, que é agilizar, então vai acabar atrasando um pouquinho mais. Então caseia tudo com marrom. E um tom de marrom médio, não um marrom não muito escuro, nem um marrom muito claro. Um marrom médio, tá bom? Feito isso, eu estabilizo geralmente o trabalho sobre uma placa com cola permanente. Que é aquela cola de escola. Porque isso aqui dá uma estabilidade legal pra pintar, o pano não fica escorregando. Tá bom? Olha, eu guardei todas aquelas pecinhas que vocês falam, eu guardei no saquinho, porque eu quero mostrar pra você que tudo que ele usou na aplicação aqui do pano de copa está aqui dentro. E aí você vai falar assim pra mim, Rita Maria, olha só, você colocou tudo dentro do saquinho, ele vai fazer como? Não, já está aplicado, a gente vai mostrar para você já a técnica do Ataide Depisol. Agora, onde você vai encontrar tudo isso prontinho, maravilhoso? Claro, na vitrine do artesanato. Olha só, esse é só um dos projetos, é o projeto da Coruja, um dos projetos do Ataide junto com a vitrine do artesanato. Gente, nesse DVD, o Ataide Depisol ensina você a fazer 5 projetos. Tem o gato, tem a coruja, que é a aula de hoje, as galinhas, o jarro e a orquídea. E também, além do DVD, vem 5 panos de copa, 2 pincéis, 6 tintas para tecido. Olha, tem várias cores aqui, ó. Além das 6 tintas, vem 5 conjuntos, como eu mostrei aqui para vocês, olha. Todos recortadinhos, já com o esquema de como você vai montar. E depois que você fizer a aplicação, vem aí o toque do que você vai aprender no DVD, a pintura. Então é um pet appliqué com pintura. Esse projeto você encontra na vitrine do artesanato. E para ligar e saber mais detalhes dessa novidade, 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br.
É o Pet Pintura, o Ataíde Depisol, com a vitrine do artesanato, trazendo isso para você. Corre na frente, liga, acessa para você chegar logo aí na sua casa e você já começar a produzir. Porque a intenção é facilitar, não é? Isso. E Rita, alertando pessoal, os kits são limitados, porque são todos cortados artesanalmente. Vou até espalhar aqui de novo, ó. Então tem isso, as pessoas têm que correr em si, quiser aproveitar. Tudo já bonitinho, é só certinho. você montar. Já pensou o tanto que isso vai adiantar o teu trabalho? Então não perca tempo, enquanto você liga na vitrine do artesanato, enquanto você já acessa aí a loja virtual, nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já. Eu tenho dividido com vocês um pouquinho das minhas férias em cada programa. Eu estive tanto no Tocantins, quanto no Pará, quanto no Mato Grosso. E no Mato Grosso eu tive a oportunidade de conhecer os índios Carajá. Acho que é. Os índios Carajá, comprei várias coisas entre as lembranças, né? Tem aqui o colar, um monte de colar, um monte de brinco. Trouxe para as meninas também. Agora, o legal é que os índios, eles precisam, claro, como todo mundo, de dinheiro, e eles fazem os artesanatos. E aí, artesanato é a minha praia, né? Olha essa bolsinha. Né? Eles fazem... Opa, tô misturando aqui. Olha o charme, gente. Eu achei o máximo. E mesmo quem não quiser usar como bolsinha, só como para guardar trequinho aqui dentro, eu achei lindo. Então, tá aí os trabalhos indígenas. Ó, carinho grande, eu sei que eles estão nos assistindo, porque eles têm internet lá na tribo. Então, carinho grande. Bom, eu só queria dividir isso. Vou botar isso aqui pra cá. Meninas, peguem aqui pra mim, ó. Tá aqui. Assim não atrapalha a gente e nós continuamos a nossa aula, porque esta aqui é a corujinha de hoje que a gente está aprendendo aí com o Ataíde. Até eu estava falando dos índios, né? Paulo, as 4 filhas, a neta, todos eles estão aí assistindo hoje, especialmente o Arte Brasil. Então um abraço, um beijo para eles. A minha cidade, eu moro numa cidade muito pequenininha, tem 8 mil habitantes, tem uma reserva, é uma das únicas cidades do Paraná que tem reserva indígena ainda. Fica um pouco distante da cidade. Sim. Dá em torno de uns 30 quilômetros da cidade, mas é uma das últimas cidades do Paraná que ainda tem reserva. Olha que legal. Eu sou suspeita. Eu amo o trabalho deles. Sim, eles são um trabalho bem característico deles, né? Uhum. Então, se difere de tudo aquilo que a gente já faz aqui. É bem deles mesmo. Então, Rita, agora o que a gente vai fazer? Pintar. Você comentou no outro bloco do kit. Esse kit, quando eu fui projetar ele, eu fui me preocupando e coletando todas as informações que eu vi e os pedidos que as pessoas vinham trazendo para mim em feiras, em eventos. E eu fui me preocupando e pondo aquilo que era a necessidade de cada um. Primeiro, a gente trabalhou com 6 cores só. É um kit extremamente colorido, mas a gente trabalhou só com 6 cores. Porque a gente trabalha muito a mistura de cores. Muito. A gente trabalhou mesmo com cores primárias, o sépia, que não é uma cor primária, e o branco para fazer luz e sombra, e o preto também. E a questão da combinação. E outra, a gente colocou as aulas de maneira gradativa. Começa numa aula mais simples e vai subindo até chegar naquele pano de orquídea, que é o último. Que, inclusive, as aulas do DVD estão expostas aqui. Nós vamos mostrar no detalhes para você. Olha, qual que é a primeira aula? A primeira aula é o gato. O gato. A segunda é a coruja, que a gente está trabalhando. Certo. Depois vem essas 3 galinhas. Em quarto vem o jarro. E por fim, a orquídea. Que aí são mais luz e sombra. A gente fala muito de luz e sombra. Outro legal do DVD é isso. Você pode assistir, pausa, volta, dá zoom. É isso que é legal do DVD. Quer retomar uma explicação, volta. Tipo, o pessoal tem muita dúvida em pintura de rosas. Tem rosas no jarro. Assiste, volta, e vai fazendo assim até pegar a manha, como que pinta, como que são os movimentos. Isso é o legal do DVD. Mas vamos lá para a pintura agora.
Eu comentei das tintas, ó. As tintas que a gente trabalha no DVD, basicamente são essas que estão no prato. Que é o azul marinho, o preto, o sépia, o púrpura, o amarelo ouro e o branco. Aí a gente trabalha com 2 pincéis, que é o número 12 lixado, esse aqui, e o número 4 pelo de Marta. Geralmente perguntam pra mim, Thaís, você não trabalha com 0? Não, eu não trabalho com nenhum pincel 0, nenhum liner, nada. Por quê? Eles têm muito pouco pelo ali nessa ponta. Então quando você vai carregar a tinta para fazer um traço mais longo ou uma assinatura, carrega muito pouco. O pincel número 4, ele carrega mais de tinta, a ponta continua sendo fina e você faz uma assinatura toda ou um traço todo com uma pincelada só. Ó, isso é legal, essa é uma dica boa. É bem legal, é um pincel que as pessoas não sabiam que usava para pintura em tecido. Porque geralmente vai em busca de qual? O 0, o liner, que são os pincéis para fazer contorno, que é os que a gente conhece como contorno. Os traços mais finos, etc. E para pintura, o pincel de cabo amarelo, que é o pincel para pano de copo mesmo, tá bom? Vamos começar pintando as abóboras. Como que a gente faz aqui, ó? Para abóbora, eu venho, hidrato meu pincel, tiro o excesso de água, pego, ó, amarelo ouro e isca de púrpura. Ó, é só com o cantinho do pincel. Nós vamos mostrar no detalhe, segura Isso, mais ó. um pouquinho. Só com o cantinho. Venho aqui, ó, um pouquinho de água e diluo a tinta. Outra dica que eu falo muito no DVD e é uma coisa que eu sempre repito, diluição de tinta. Quando a gente vai com a tinta do jeito que está no pote para aplicação, ela vai grossa. Ela faz uma camada muito grossa, muito espessa. E eu quero um acabamento mais fino ali. Então, quando eu diluo a tinta, eu consigo uma camada bem fininha de tinta. Por isso que você dá essa molhadinha. Dou essa molhadinha porque ela fica um pouco mais fluida, ela corre melhor ali. Ó, tiro o excesso. Venho aqui, ó, e pego tinta só de um lado. Se puder mostrar, eu tenho tinta em cima, não tenho tinta embaixo. Ó, aqui não tem tinta, só tem tinta em cima. Ok? Venho aqui, ó, onde faz, vamos supor, eu vou pintar essa abóbora do centro. Onde tem esse gominho aqui, é onde faz a divisão da abóbora. Então eu subo, ó, uma pincelada e espano essa tinta pra fora. Ó. Já vou lá, busco mais tinta no prato. Venho aqui, eu já vou fazendo a sombra lá da parte de trás. Isso é uma coisa bem interessante de se comentar também, a sombra. Luz e sombra, às vezes as pessoas perguntam, da onde vem luz, da onde vem sombra. Isso é uma escolha de cada pessoa. Se você optar que a sua luz vem da esquerda, consequentemente, a sua sombra vai vir da direita. Se você fizer a luz da direita, consequentemente, a sombra vai vir da esquerda. Então sempre pensa assim, se eu tenho sombra de um lado, a luz vai estar do outro. Sempre não, oposto. o oposto. Porque aí você evidencia bem a luz e sombra e não fica aquela coisa confusa. Ok. Bom, ó, sombreia. Vem de cima pra baixo também, ó. Como se viesse de encontro com aquele traço, mas eu não chego a fazer uma emenda aqui, ó. Ele não une. Não une. Eu só pra dar a intenção mesmo aqui, ó. E você tá fazendo aí a beiradinha, fazendo o contorno, e tem o caseado. Tem o caseado. Pode passar por cima. Pode passar por cima, ok. Ó. A única coisa que eu não indico passar por cima, Rita, é se a pessoa casear à mão. Porque quando caseia à mão, ela caseia com meada. E a meada, ela é uma linha muito delicada. Se você começa a pincelar muito em cima, ela começa a soltar uma fuligem. Então fica feio, né? Ela fica feia, ela fica desfiando. Então, pinta, quando for casear a mão, pinta primeiro, depois caseia. Tá bom? A linha de costura à máquina ela é mais resistente. Todas estas dicas e outras ainda você vai encontrar nesse DVD que o Ataíde gravou. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Então, presta atenção, fica ligada nas dicas de agora e nas dicas depois. Ó, vem sombreando, ó. Aí eu sombreei, eu quero fazer agora uma intensidade de luz. O que eu faço? Eu vou lá, nem lavei o pincel, eu vou lá no amarelo ouro, dou uma beliscadinha, ó, só um pouquinho de branco. Misturo os dois no prato. Eu venho aqui na abóbora, ó, e dou uma pincelada em cima, só pra fazer uma cor mais clara que a abóbora. Venho aí só no branco, venho aqui, coloco um pouquinho pra fazer o reflexo. E aí com uma pincelada única, eu coloco um ponto de luz. Isso já chama toda a atenção para aquela parte, ela está sendo mais iluminada que o restante. Quando a gente olha na peça pronta, a gente percebe que na secagem isso fica num destaque melhor. Olha fica, aí. E uma outra coisa, toda pintura sobre a aplicação, ela tende a clarear um pouco. Porque o tecido vai absorver tinta, então ela vai, consequentemente, clarear. Para as abóboras, o processo sempre vai ser o mesmo. Em todas elas, a mesma cor. Às vezes, mudando o tom de tecido, escurece um pouquinho com um pouco mais de púrpura ou clareia um pouquinho mais com amarelo. Muito cuidado com branco.
o branco sob a aplicação, ele tende a fazer uma névoa. Não fica uma coisa bonita. Então, toma muito cuidado com a cor branca. Tá bom? Bom, mas nós vamos dar uma paradinha aqui, porque eu falei do DVD, eu quero que vocês levem o Ataíde pra casa. Sabe por quê? Aí na sua casa o Ataíde vai ensinar você, com todos os detalhes, a PET pintura, que é, na verdade, o PET appliqué, usando aí a pintura para dar volume, dar realidade ao trabalho, deixando ele mais bonito. Então, aprenda com o Ataíde Depisol, nesse DVD, a fazer aí a PET pintura. E aqui você tem 5 aulas incríveis. Tem esse gatinho, que é a primeira aula, a mais básica. Depois a coruja, que nós estamos ensinando uma parte hoje. Tem também as galinhas, aquele jarro maravilhoso e as orquídeas, ou seja, são etapas que vão melhorando aí a sua técnica. São 5 panos de copa já para você treinar pintando, aplicando, vendendo, ganhando seu dinheiro, decorando a sua casa. E vem também os pincéis, as 6 tintas básicas que ele usa, você misturando para conseguir as cores. E vem também os 5 conjuntos de recortes, que já vem tudo bonitinho num saquinho, já com o termocolante recortado. Você só vai fazer a aplicação, casear, pintar e pronto. Já está aí o seu trabalho simplesmente maravilhoso. Então ligue agora, não perca tempo, é novidade, 0800 200 5300, ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Super oportunidade que a Vitrine do Artesanato está trazendo para você. Ó, leva a Ataíde para casa. E enquanto o pessoal não te leva para casa, você fica aqui esperando, porque nós vamos tomar um copo d'água e voltamos já. Hoje no Arte Brasil nós estamos aprendendo a fazer aí essa coruja com a técnica da PET pintura, que é a técnica do Ataíde Depisol. Ótimo, daqui a pouquinho a gente continua essa aula. Mas eu quero, já que a coruja é símbolo da inteligência, eu quero que você use a sua inteligência para fazer uma coisa super esperta. Faça uma PET pintura, um crochê, um tricô, o que você quiser, a técnica que você quiser. E aí você vai lá em nossa página no Facebook, facebook.com/PArteBrasil, e publica a foto do seu artesanato. E aí a gente tem a oportunidade de mostrar aqui no programa, no Momento Fã Arte Brasil. Gente, eu tava olhando aqui os trabalhos que o pessoal enviou e são muitas imagens, são muitas fotos. Fica difícil de escolher, viu? Vocês estão pensando que é uma missão fácil, né? Não. Olha só, a Lígia Ali, ela é de São Lourenço, Minas Gerais, e ela fez uma boneca de pano. Olha o charme dessa boneca. Linda, Lígia, gostei, viu? Tem também a Magna Aparecida, do Rio de Janeiro. Ela fez um conjunto de bebê em crochê. Já imaginou a bebezinha dentro desse vestidinho? É um charme só, olha isso. E tem também o trabalho da Jusilene Rocha, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fez uma paisagem marítima lindíssima, olha aí. Que linda, hein? Parabéns, viu, Jusilene? E a Luciana Correia, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fez uma gola em tricô. E olha, essa dica é legal, hein? Aprendeu com a Vitória Quintal. Essa gola eu conheço, viu? Aí você põe aqui assim, cobrindo a cabeça. Quando estiver ventando demais, aquele cabelo tá atrapalhando, você põe assim, deixa ela caidinha. É um charme, ó. Gostei demais do trabalho da Lígia, da Magna, da Jusilene e da Luciana. É assim que tem que ser. Fez artesanato, aprendeu aqui no Arte Brasil, diga com quem aprendeu e a gente vai ter um imenso prazer em mostrar. De repente você fez a corujinha, comprou lá o kit na Vitrine do Artesanato, pintou bonitinho, é só publicar, que aí a gente mostra aqui. Sim.
Vamos lá, agora a gente vai pintar o olho, que é uma dúvida que as pessoas têm bastante sobre pintura de olho. A coruja, ela tem um olho bem grande, então eu vou pintar a princípio com esse pincel maior. Depois a gente faz os detalhes com o menor. Ok. Ó, eu vou lá. Como eu quero que aqui a tinta cubra bem o tecido, então eu não vou diluir. Então eu venho aqui com a tinta pura, ó. Venho lá em cima, eu venho fazendo os contornos, ó, com o cantinho do pincel. Com o próprio pincel. Com o próprio pincel, eu venho e faço contorno. Ó, venho preenchendo aqui. E quando eu chegar mais ou menos numa altura que eu observo que é quase o meio, eu lavo meu pincel, peço com o amarelo e já faço um degradê aqui, ó. Ó, já vou misturando as duas. Ó. Até chegar lá embaixo com um amarelo puro. Ó. Aqui é uma base pro olho. A gente vai fazer mais alguns acabamentos aqui. Eu vou lá, peço mais um pouquinho de sépia, ó. Aí eu venho misturando os dois, ó. Eu vou tirando essa divisão que tem. Bem aqui Fica em um cima. degradê suave. Fica um degradê suave, bem isso, ó. Mas a parte de cima eu quero que ela seja bem escura pra dar profundidade. Nesse centro, se a pessoa quiser, ela pode pegar a ponta do dedo, ó, e vir aqui, ó, com o movimento circular e tirar essa divisão. Ó, sai todinha a divisão do pincel, que às vezes o pincel, por ser um pouco duro, ele deixa alguns rastros. Rastros, né? Então é interessante fazer isso. Venho com amarelo ouro, um pouquinho de branco, misturo os dois, ó. Tiro o excesso. Pego tinta só de um lado. Vem aqui, ó, e já começa a iluminar esse olho. Quer dizer, o amarelo, no caso, é a luz uma parte da luz desse olho. Isso. E aquilo que eu disse do branco, lembra? Eu nunca tô indo com ele puro pra peça. Eu sempre misturo ele com alguma outra cor pra clarear aquela cor e levar ela clara pra peça. Mas o branco puro, raramente eu coloco. Ó. Aí venho com o pincel número 4. Aqui. Pesco um pouquinho de tinta branca, porque agora eu quero fazer a parte branca do olho, ó. Dou uma leve diluída na tinta. Vou colocar mais pertinho de você Isso. aqui, que aí o pessoal consegue mostrar. Ó, então agora eu venho aqui, ó, só com a pontinha do pincel, trabalhando, ó, em torno desse centro que a gente já pintou. Ó, e com bastante cuidado. Aí o branco é puro. O branco é puro, porque eu tô fazendo a parte branca do olho. Uhum. E preenchi. Preenchi isso aqui, fica um contorno não muito legal no centro. Então a gente vai lá no sépia, puro, venho com água, ó, e diluo ele numa textura que ele vai ficar bem líquido, ó. Se puder observar aqui, ó. Ó, eu tô puxando o pincel, ó. Uhum. Tá numa textura bem líquida. Eu já tiro o pincel lá do prato, fazendo isso aqui, ó. Torcendo o pincel para que a ponta saia bem fininha. Venho aqui. E já faço esse acabamento aqui, ó. Contorno a parte de baixo também do branco. A coruja tem um olhão. Já conseguiu o olho. Ficou. Pra parte de lindo. cima, pincel em pé. Olha que charmosa. E pra parte de baixo também. Aí, ó. Já conseguiu o olho. Pra fazer o brilho, a gente vem aqui com branco. Lá naquele amarelinho que eu fiz lá aquela hora. Faço uma vírgula aqui, ó. E aí pra fazer uma luz bem forte, eu mergulhei o pincel na tinta. Nós vamos mostrar, só um minutinho. Ó. O pincel eu mergulhei na tinta pra vir com uma carga pra vir bem carregado. E faço, ó. Um ponto de luz aqui em cima. E o outro aqui. Já consegui o olho da coruja. O mesmo processo repete pro lado de cá, tá bom? Ok. Para os acabamentos, eu faço o seguinte. Se olhar na peça pronta, ela tem uns galinhos no meio com algumas folhinhas, ó. Isso são as gavinhas, que é aquele enroladinho da abóbora. Ó, venho com a tinta bem diluída, que eu tinha feito lá aquela hora pro olho. Pincel bem em pé. Ó, pincel bem em pé aqui. Venho aqui, ó. Faço todo esse torcidinho. Posso aqui na ponta fazer mais um galinho. E para as folhinhas,
Ó, só vou tirar o excesso de tinta do pincel, venho aqui no azul marinho e amarelo ouro. Misturo os dois, vou conseguir um verde aqui, ó. Eu tô achando esse verde um pouquinho forte, então eu venho um pouquinho mais de amarelo ouro e vou fazendo ele da cor que eu acho que vai ficar interessante pra peça. Agora eu quero dar uma quebrada nesse verde, eu coloco um pouquinho de branco. É isso que a gente mostra no DVD. Por isso que com 6 cores você consegue todas essas nuances. Todas essas nuances. Consegue essa mais escura, mais clara, de cada um dos tons. Isso. E olha que interessante que fica no pincel, ó. Aqui eu tô com a tinta, ela não tá misturada. Ó, ela tá toda mesclada na ponta do pincel, ó. Toda mesclada. Então eu vou lá com o pincel em pé. Ó, pincel em pé. Eu só faço isso aqui, ó. 1, 2, 3. E aí já fica esse degradê na folha. Natural. Você passou o pincel, já ficou um pouquinho de branco, um pouquinho de... Vou lá, pesco mais um pouco. 1, 2, 3. Isso já dá esse acabamento. Olha, e essa aqui é a aula da coruja, mas de repente você pode ter outras aulas, como por exemplo, do jarro, da orquídea, das galinhas, do gatinho. São ideias que você pode reproduzir aí na sua casa a partir do trabalho que o Ataíde Depisol fez e preparou junto com a vitrine do artesanato. Nesse DVD ele ensina todas essas aulas, inclusive a da coruja. Então não perca tempo, comece já a ligar, a acessar a loja virtual, vitrine do artesanato, porque vem além do DVD, 5 panos de copa para você treinar, os 2 pincéis, vem também as 6 tintas básicas para produzir todas as cores e nuances. E ainda, claro, vem os projetos já recortadinhos com pet appliqué para você só fazer a aplicação, fazer o caseado e começar a pintar. É o kit de pet pintura com Ataíde Depisol que você só encontra na vitrine do artesanato. Ligue 0800 200 5300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E deixa eu aproveitar que a gente está falando disso. Aqui, olha, eles não vão assim na folha não, viu, gente? Eles vão recortadinhos, a gente espalhou aqui para que vocês vejam os detalhes. Todos já estão com termocolante, mas vem tudo dentro do saquinho. Tá aqui, ó, eu vou mostrar para você. Chega na sua casa desse jeitinho aqui, olha, todos já recortados, só para você fazer a montagem de acordo com o esquema. Já vai o pano, passou, caseou, pintou, é só vender e ganhar dinheiro. Isso, e isso é uma coisa bem interessante, porque pano de prato vende. Vende, né? Vende muito. Pano de prato, eu brinco que pano de prato às vezes tá com erro e vende mesmo assim. Ninguém, não é defeito, é efeito. Ataíde, valeu, meu querido, muito obrigada. Sucesso aí no seu trabalho. Obrigado. E obrigada a você que esteve comigo nessa tarde gostosa. Um beijo carinhoso. Até o próximo Arte Brasil.